Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Com esta palavra bíblica, que é lá do Antigo Testamento, e que Jesus Cristo citou quando ele foi tentado por Satanás no deserto, eu quero saudar a cada um de nós. A palavra de Deus é o pão para a nossa alma, é o pão que alimenta a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, seja em comunidade presencialmente, como nós já estamos tendo os nossos cultos presenciais, seja aí na sua casa, acompanhando através do YouTube este vídeo. Que a palavra de Deus nos alimente, nos fortaleça na fé. Estamos no primeiro domingo no período da Quaresma. É um tempo de reflexão sobre o sofrimento que Jesus Cristo passou, sobre a sua tentação no deserto e que vai culminar com a sua morte e ressurreição. Tempo de preparação para a Páscoa. Antes de iniciarmos o nosso culto, eu quero avisar, como eu já disse, já estamos tendo os nossos cultos presenciais na comunidade, conforme o nosso calendário. Se você ainda não recebeu o seu calendário, pode retirá-lo na secretaria da paróquia. E também continuamos com os nossos cultos online para aqueles que ainda não se sentem seguros de vir presencialmente à igreja. Na próxima quarta-feira, às 19h30, nós voltaremos também com os nossos estudos bíblicos aqui no nosso canal do YouTube. Portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e às 19h30, na próxima quarta-feira, nós teremos um estudo bíblico muito especial. Este ano, nós queremos refletir sobre temas muito importantes da nossa teologia, do ensinamento da igreja cristã. E nosso primeiro encontro, nós vamos refletir o seguinte tema: quem é Deus e como eu posso conhecê-lo? Então participe desses estudos bíblicos. Nós queremos celebrar este culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim convido você onde está a aquietar, a acalmar o seu coração e dirigir a Deus uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus e Pai, graças te damos, te louvamos, porque a tua palavra é o pão que alimenta a nossa alma. Graças te damos porque Jesus Cristo sofreu em nosso lugar para nos dar a salvação. Aquieta os nossos corações agora, Senhor, para que possamos ouvir e compreender a tua palavra. Aceita o nosso louvor e a nossa gratidão por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Convido a acompanharmos a leitura bíblica do Evangelho para este domingo, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 9 até 15. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.
E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Queremos responder a esta palavra de Deus confessando a nossa fé por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada pessoa que acompanha essa mensagem em seus lares. Eu convido a fazermos uma leitura bíblica que servirá de base para a nossa mensagem neste domingo. É da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 18 até 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Querida comunidade, queridos amigos, amigas que acompanham as nossas mensagens através da internet, a água, todos nós sabemos, é o elemento mais importante para a vida. Sem água não haveria vida na Terra. Sem água, nenhum de nós sobreviveria. Por outro lado, a água, a mesma água que nos permite ter vida, ela também pode causar a morte. Afogamentos, enchentes, tempestades, grandes tragédias. A mesma água que possibilita a existência da vida, também é a água que afoga, que tira a vida. E a água foi o elemento escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo para instituir um sacramento muito importante, o sacramento do batismo. A água do batismo nos lembra da morte, pois a nossa velha criatura, o ser humano pecador, que vive para si mesmo de maneira egoísta, ele é simbolicamente afogado na água do batismo. Mas da água do batismo ressurge também uma nova criatura. Nós nascemos de novo através do nosso batismo para vivermos uma vida voltada totalmente para Deus e para o próximo. Ser batizado e viver de maneira coerente a esse batismo significa morrer para si mesmo e renascer, viver para Deus. Neste final de semana, nós estamos no primeiro domingo no tempo da Quaresma. E o que é a Quaresma? Nesse período da Quaresma, nós refletimos sobre os sofrimentos que Jesus Cristo passou até chegar à cruz. Em especial, neste primeiro domingo na Quaresma, nós nos lembramos, como foi lido no Evangelho,
dos 40 dias da tentação de Jesus no deserto. Foram 40 dias onde Jesus Cristo foi tentado por Satanás no deserto. E, então, isso pode nos levar a fazer a seguinte pergunta: por que, afinal de contas, Jesus teve que sofrer? Por que Jesus teve que morrer? A resposta para essa pergunta aparece no texto do apóstolo Pedro, que nós acabamos de ler. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. A palavra de Deus nos diz que Cristo morreu por nós, ou seja, em nosso favor, para nos conduzir a Deus. Ele sofreu por causa de nossos pecados, embora ele mesmo não tivesse pecado. Na cruz e em toda a sua vida, sofrimento e humilhação que nós lembramos nesse período da Quaresma, Jesus Cristo assumiu o nosso pecado, embora ele não tivesse pecado, para que nós pudéssemos assumir a santidade dele, embora nós, em nós mesmos, não tenhamos santidade. Jesus Cristo assume o nosso castigo para que nós possamos assumir a recompensa que ele merece diante de Deus por sua obediência. E por que é que nós, seres humanos, precisávamos que Jesus Cristo morresse por nós? Por que é que nós precisamos de um Salvador? Outro assunto que nós também queremos refletir no período da Quaresma é a nossa condição como pecadores. Todos nós somos pecadores. E muitas vezes, a principal maneira como nós tentamos disfarçar a nossa condição pecadora é nos comparando com outras pessoas que nós consideramos como pecadores notórios. E ali, nos comparando com aquelas pessoas, nós nos iludimos, achando que nós somos melhores, que nós não somos tão ruins assim. Jesus Cristo, numa parábola muito conhecida, a parábola do fariseu e do publicano, ele fala sobre isso. Eis que o fariseu, que era considerado um cidadão de bem, um homem bom, religioso, da época, de boa fama, ele vai até o templo. E também vai o publicano. O publicano era considerado um pecador execrável naquele tempo. Os dois, então, vão ao templo e o fariseu bate no peito e agradece a Deus por não ser tão pecador quanto aquele publicano e outros pecadores notórios. O publicano, por sua vez, simplesmente se humilha, pede perdão a Deus, pede misericórdia, porque ele reconhece que ele é pecador. Jesus então conclui essa parábola dizendo que o publicano foi quem saiu dali justificado. Ou seja, justificado não é aquela pessoa que acha que não tem pecados, que ela acha que é justa em si mesmo, mas é aquela pessoa que reconhece e que confessa os seus pecados e que confia na graça e na misericórdia de Deus. Mas nós, muitas vezes, nos escondemos por trás de uma casca, de uma aparência de religiosidade, por trás do falso moralismo que é muito presente no nosso tempo, e ali nós então nos escondemos, achando que nós somos melhores do que os outros, muitas vezes. Porém, perante Deus, não há diferença. Somos todos iguais na nossa condição de pecadores, mas é especialmente repugnante aquela pessoa que tenta disfarçar o seu pecado para isso, e para fazer isso, ela humilha outras pessoas a quem ela considera piores do que ela mesma. E por que é tão importante nós reconhecermos que somos pecadores? Ora, o texto bíblico que nós lemos nos diz que Cristo é o justo que morreu pelos injustos. Jesus também diz que os sãos não necessitam de médicos. Portanto, enquanto nós nos consideramos justos em nós mesmos, enquanto nós nos consideramos sãos, nós não precisamos da graça de Jesus Cristo. Nós não precisamos dos seus méritos, da salvação que ele nos dá. Portanto, ao fazer isso, nós estamos desprezando a graça de Jesus Cristo. A única maneira de acolher essa graça é reconhecer que nós somos dependentes dele. É reconhecer que nós não temos os méritos para a salvação em nós mesmos. Enquanto nós não reconhecemos isso, nós não recebemos a graça, nós não nos beneficiamos dessa misericórdia de Deus que é tão grande. E o instrumento
um instrumento através do qual Deus estende até nós a sua graça, a sua salvação, a sua misericórdia, é o batismo. No texto bíblico do apóstolo Pedro, que nós lemos, o apóstolo faz a comparação, uma ilustração comparando o batismo com a Arca de Noé. A história da Arca de Noé, todos nós conhecemos, também recentemente foi veiculada numa novela, na televisão, mas todos nós conhecemos lá da Bíblia. Ela conta que nos dias de Noé uma grande inundação aconteceu no mundo. E ali foi eliminada a maior parte dos seres humanos que viviam na terra. Somente Noé e a sua família, que entrou com ele na arca, foram salvos. E aí então, depois desse dilúvio, a terra secou e eles puderam sair da arca e povoar novamente a terra. Assim nos diz a história da Arca de Noé. E o que isso tem a ver com o batismo? O apóstolo Pedro compara o batismo com a Arca de Noé, porque a água do batismo, ela é para nós, para a humanidade também. Ela é salvação a todo que recebe, a todo que acolhe as dádivas que Deus nos dá pelo batismo. Mas ela também significa condenação. Então, por meio da água, nós condenamos a velha criatura, morta nos seus pecados, e renascemos como uma nova criatura para Deus. Passar pelo batismo é para nós como entrar na Arca de Noé. Não existe outro meio para que nós sejamos salvos, a não ser acolher a graça de Deus, que nos é oferecida também através do batismo. E assim o apóstolo Pedro nos diz muito claramente que o batismo, ele nos salva. Sim, o batismo nos dá a salvação, mas o batismo não é como um banho qualquer, onde nós tiramos a sujeira da nossa pele, do nosso corpo. O batismo também não nos remove automaticamente o pecado, pois nós todos, apesar de batizados, continuamos sendo pessoas pecadoras. Mas o batismo nos remove a culpa e ele nos dá o perdão de Deus, se nós nos apegamos nele, se nós nos confiamos nesse batismo. E o batismo nos torna participantes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A nossa igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, já nos últimos anos vem refletindo sobre o tema viver o batismo. O batismo não é algo que nós recebemos apenas uma vez na vida e é para ficar lá esquecido ou somente numa fotografia num álbum de família. Mas o batismo é algo que nós precisamos viver, é algo que nós precisamos nos comprometer com ele a cada dia. Martim Lutero, nosso reformador, ele tem uma frase onde ele dizia: sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Então, quando nós nos levantamos pela manhã, lavamos o rosto, aquela água também deve ser memória para nós do nosso batismo e que nós estamos selados, nós pertencemos a Deus e a Jesus Cristo. O batismo nos oferece o perdão, mas se nós desprezamos o batismo, se nós desprezamos a graça de Deus, então nós desprezamos também esse perdão. O batismo, a água que era para nossa salvação, ela se torna em condenação. Eu sei que falar sobre esses assuntos hoje em dia, pecado, culpa, condenação, não são assuntos populares na nossa cultura, no nosso tempo. Mas a data litúrgica, o período que estamos vivendo e também os textos bíblicos nos chamam a fazer essa reflexão que é sim muito necessária em nossos tempos. Muitas vezes nós nos referimos a Cristo quase como se ele fosse apenas um guru espiritual, alguém que vai nos dar dicas, uma espécie de um coach para que nós tenhamos uma vida melhor. Outras vezes nós pensamos em Cristo como se ele fosse o chefão lá de cima, que sai distribuindo castigos ou benefícios para as pessoas, dependendo se elas são ou não seus amigos. Nós pensamos em Cristo como aquele que vem para selecionar os melhores entre nós e levar para o céu. Mas Jesus Cristo não veio para os melhores, ele veio para os piores, ele veio para os pecadores. E enquanto nós não entendemos isso, nós também não entendemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz com muita clareza que a principal missão de Jesus Cristo foi sofrer e morrer em nosso favor. Ele fez aquilo que nós não conseguíamos fazer. O justo
em lugar dos injustos, para nos conduzir a Deus, para nos levar próximos de Deus, restaurar a nossa comunhão com Deus. Sem Jesus Cristo, não existiria esperança para os pecadores. Consequentemente, não existiria esperança de vida eterna, de estar na comunhão com Deus para nenhum de nós. Cristo não precisaria ter morrido e sofrido tanto por nós se nós não fôssemos inteiramente pecadores. Se o nosso coração não estivesse adoecido, não estivesse podre pelo pecado. Essa é a grande verdade. Eu sei que nós não gostamos de ouvir isso. Eu sei, mas se não for assim, nós não podemos chegar à Páscoa. Sem meditar no sofrimento e na morte de Cristo, sem meditar no nosso pecado, que fez com que Cristo passasse por tudo o que passou, a Páscoa e a ressurreição não fazem sentido na nossa vida. Se nós não reconhecemos que nós estamos perdidos, não faz sentido ter um Salvador. É por isso que nós vivemos esse tempo da Quaresma, para nos lembrar dessas coisas que não são legais de falar, dessas coisas que não são populares de se dizer, mas que precisam ser compreendidas por nós para que a Páscoa, para que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, faça sentido em nossas vidas. Assim, eu desejo um abençoado período de Quaresma, um abençoado período de reflexão para todos nós, e que a paz do nosso Deus, que excede a todo o nosso entendimento, que ela guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Justiça e sangue de Jesus, vestes de honra, minha luz, são a defesa e alento meu, levo-os comigo para o céu. Quando em tristeza e provação, vou bem seguro em sua mão. Cristo me pode bem valer, por sua morte de viver. Enquanto aqui eu estiver, por sua graça vou viver, testemunhando a sua cruz, justiça e sangue de Jesus. Quando humilde aqui desceu, veio em resgate ao povo seu, desce humano e por amor a própria vida ofertou. Honra e glória ao nome teu, Filho unigênito de Deus, tua piedade que é sem par, sempre nos venha sustentar. Eu convido agora a termos uma palavra de oração. Graças, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Graças, Senhor, porque Jesus Cristo enfrentou a tentação no deserto. Graças, Senhor, porque ele sofreu. Ele foi humilhado por nós para nos dar vida eterna e salvação. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela tua palavra, pelos dons que tu nos deste. Recebe o nosso louvor e gratidão.
Também, Senhor, queremos interceder pelas pessoas que sofrem, em especial as muitas pessoas que estão internadas, que estão adoecidas pela Covid-19 e por outras doenças. Também as pessoas que sofrem com a perda de alguém querido, com o luto. Senhor, te pedimos por nossa cidade, por nosso país, por nossa igreja e suas comunidades, que a pregação pura do teu evangelho esteja sempre entre nós. Livra-nos do mal, livra-nos do erro, dos falsos ensinamentos. E assim, Senhor, abençoa a nossa semana, abençoa nossas famílias, que possamos viver com alegria cada dia na tua presença. Tudo mais que nós trazemos em nossos corações, pedidos e agradecimentos, levamos a ti na oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenhamos todos uma abençoada quaresma, um abençoado tempo de reflexão, que a fé nos fortaleça e nos anime a cada dia. Uma abençoada semana.